E aí, beleza? Em 1992, em Donghai, a jovem Stella, seu pai Tom e sua mãe Duangfong se juntam aos vizinhos nas ruas para celebrar um ritual tradicional. A lenda diz que, há muito tempo, existia um anel que podia trazer prosperidade e abundância, mas quem o roubava era dominado pela ganância. Esses homens brigaram pelo anel, que acabou se quebrando em pedaços. Então, uma demônia apareceu, matou os homens e lançou uma maldição de fome na vila. Agora, os moradores realizam esse ritual todo ano, esperando que um dia a demônia os perdoe e traga abundância de volta. O grupo monta várias bonecas de carne na beira da floresta e começa a rezar. Quando ouvem rugidos, abaixam a cabeça em respeito. Após o ritual, todos vão para casa. Mas Stella percebe que seu tio Jambon fica perto da floresta. Naquela noite, Stella acorda ao ouvir um barulho e vê Tom saindo de casa às escondidas. Ele entra na floresta com uma arma em mãos e percebe pedaços das bonecas de carne pendurados nas árvores. Eventualmente, ele encontra a demônia devorando a carne. Ela rosna para ele antes de desaparecer. Apavorado, Tom ouve outro barulho e se vira devagar. Encontrando Stella, Tom confirma que estava procurando a demônia e o anel. Mas eles ouvem outro som assustador e começam a se mover em direção a uma luz brilhante. Eles congelam quando ouvem mais rugidos. Tom percebe uma cabana por perto, ordena que Stella se esconda lá e entrega um rádio para ela, dizendo para chamar e dizer um código caso algo aconteça com ele. Em seguida, Tom se aproxima da luz sozinho e encontra o anel mítico flutuando no ar. Ele ativa seu bracelete misterioso e o anel começa a descer. Nesse momento, a demônia aparece, o bracelete falha e o anel volta a subir, brilhando tanto que assusta a demônia. De repente, o anel dispara um enorme feixe de luz que atinge o céu, visível por Jambon de sua casa. Stella também vê a luz e corre para procurar Tom, mas ele desapareceu. Ela encara o anel flutuante enquanto a luz desaparece e algo cai de uma árvore próxima. Quando Stella verifica, fica horrorizada ao encontrar um corpo morto. Mais pedaços humanos começam a cair ao redor dela. Desesperada, ela corre para se esconder na cabana e pede ajuda. Quando um corpo atravessa o teto da cabana, Stella sai correndo, desviando dos corpos que caem, sem perceber que estão vindo de uma luz misteriosa no céu. Ao sair da floresta, ela encontra um carro esperando. Em 2023, em Bangkok, Stella, agora divorciada, trabalha em uma exposição espacial de um museu. Após um erro que foi culpa do chefe, ela é demitida. Naquela noite, Stella diz à filha Valen que não vão para casa, pois era um benefício do trabalho. Ela começa a procurar onde passar a noite. Nesse momento, recebe uma ligação de Donghai informando que sua mãe está doente. Stella decide visitá-la. As passagens de avião são pagas por seu primo Ichi, que também as busca no aeroporto. Chegando perto da vila, Stella se lembra da manhã após o incidente. Duangfong e Jambon tentaram convencê-la de que Tom os abandonou, mas Stella insistiu que viu corpos caindo e que seu pai pode ter sido levado. Jambon a repreendeu, dizendo que ela sonhou tudo. No presente, Stella visita Duangfong no hospital. A idosa menciona o código de Tom, dizendo que chegou a hora de Stella encontrar o pai. Porém, Stella acha que é delírio causado pela febre. Depois, Stella vai à sua antiga casa e descobre que Jambon está tão desesperado para comprá-la que oferece muito mais do que vale. Stella recusa e decide morar lá por enquanto, para ficar perto da mãe doente. Ela também percebe que Kong, filho de Jambon, está exatamente como da última vez que o viu. Ele parece até mais jovem que ela, mesmo sendo mais velho. Mais tarde, Stella ensina a Valen que elas sempre precisam cuidar de si mesmas, o que a faz lembrar de como as crianças da vila zombavam dela por ser mestiça. Quando insultavam sua mãe, a pequena Stella brigava com elas. As crianças fugiam ao perceberem Kong observando, confirmando que ele já parecia o mesmo naquela época. Todos os dias, Stella tentava falar o código no rádio, mas nunca recebia uma resposta. No presente, Stella tenta o código novamente, mas não dá certo. No meio da noite, uma voz no rádio acorda Stella. É Tom, que acha estar falando com Duangfong. Ele diz que se ela tiver o bracelete, deve levá-lo para certas coordenadas. Stella começa a anotar tudo enquanto tenta falar com ele, mas descobre que é apenas uma gravação que logo termina. Na manhã seguinte, Stella pergunta à mãe sobre isso. Duangfong explica que estava em contato com Tom desde que Stella foi para a faculdade, mas apenas uma vez por ano. Tom disse que um ano na Terra equivale
equivale a 1 minuto no espaço-tempo onde ele está. Ele queria que Du Angfon usasse o bracelete para pegar o anel e ativar algo chamado Tacligênesis no porão de uma instalação militar abandonada. Depois, ela deveria inserir as coordenadas para trazê-lo de volta. Isso confirma que o incidente de Stella foi real e ela promete resgatar o pai. Depois disso, Stella e Ichi pedem a Kong que roube o bracelete de Jambu, que combina com o de Tom. No início, Kong recusa, pois não quer problemas. Então Stella começa a apontar todos os mistérios da vila. Apenas Jambu pode entrar na floresta e ele também não envelheceu. Desesperado por respostas, Kong concorda em ajudar. Naquela noite, Kong espera Jambu dormir profundamente e pega o bracelete, além da arma ao lado. Depois, ele, Ichi e Stella entram na floresta, sem saber que vários círculos de luz apareceram na área. Enquanto exploram, Stella recebe uma ligação de Valen, que está esperando no carro. Valen acha que viu alguém por perto, mas Stella diz que foi apenas uma sombra. No entanto, uma mulher pode ser vista observando, e Valen tenta se esconder. Logo, o grupo encontra o anel flutuante, brilhando como de costume. Stella coloca o bracelete e o anel imediatamente se transforma em uma esfera, começando a descer. Nesse momento, a mulher que Valen viu aparece atrás deles, começando a brilhar e revelando sua forma demoníaca. Quando a esfera pousa na mão de Stella, ela libera uma onda de choque que faz a criatura desaparecer. Então, o grupo tenta fugir, mas encontra a demônia em sua forma monstruosa completa. Kong atira nela imediatamente, o que desencadeia um flashback de um tiroteio em uma escola e seu corpo caindo pelo céu. Isso faz Kong desmaiar, então os outros guardam a arma e o ajudam a entrar no carro. A demônia tenta persegui-los, mas o ferimento a deixa lenta. Enquanto fogem, notam Jambu chegando em seu próprio carro. Mais tarde, no porão da base militar abandonada, o grupo arromba a porta e desce correndo, sem perceber a energia estranha na entrada. Quando Kong liga a energia, eles descobrem uma máquina enorme. Stella fala o código no rádio antes de colocar o bracelete no painel de controle, o que ativa um pequeno holograma que os conecta a Tom. Ele fica chocado ao saber que já se passaram 30 anos para eles e pede desculpas por ter desaparecido. Tom explica que é um agente da CIA em uma missão para devolver um dispositivo do projeto Tacligênesis. Na noite do incidente, o dispositivo falhou e o enviou para uma estação espacial abandonada criada por uma civilização alienígena avançada. Para ele, se passaram apenas 30 minutos, mas a estação tem pouco oxigênio e combustível restantes. Ele quer que Stella use o código para pedir ajuda, mas ela explica que ninguém respondeu desde o incidente. Stella quer usar o dispositivo para encontrá-lo, mas Tom diz que não será fácil. O holograma de repente se transforma enquanto Tom explica que o Tacligênesis é um projeto iniciado pelos militares americanos após descobrirem uma tecnologia alienígena. Eles testaram em instalações militares ao redor do mundo, com o objetivo de encontrar uma maneira de viajar mais rápido que a luz. A tecnologia alienígena foi dividida e reconstruída no bracelete e na esfera, que controlam o processo de dobra espacial. Stella coloca o bracelete e envia a esfera para o holograma, enquanto Tom explica que a esfera é feita de 5 anéis. Esses anéis controlam a gravidade, comunicação, tempo, latitude e longitude galácticas. Isso significa que o bracelete pode ser usado para viajar no tempo para qualquer lugar do universo. Infelizmente, os anéis de gravidade e tempo foram quebrados e perdidos durante a viagem. Eles precisam encontrar esses anéis e consertar o dispositivo se quiserem trazer Tom de volta. O anel de gravidade está em Baan-Tiang, 5.000 anos antes de Cristo, enquanto as partes do anel do tempo estão 200 anos no futuro. O processo de dobra levará tudo que estiver em um raio de 5 metros, então sempre precisam encontrar um local vazio para viajar. O porão é grande o suficiente e o grupo se posiciona sob a esfera que Stella ativa usando o bracelete. A esfera brilha e, em apenas um segundo, eles viajam para o passado. O grupo percebe partes do anel flutuando acima de várias tendas antes de verem algumas pessoas se aproximando. Primeiro acham que são homens das cavernas, mas olhando mais de perto, percebem que são zumbis. O grupo imediatamente começa a correr em direção às tendas, gritando por ajuda, mas acabam batendo contra um campo de força causado pelo anel. Só quando Stella passa com a esfera, o campo se abre para os outros, deixando os zumbis do lado de fora. Os nativos
nativos tratam o grupo como deuses e começam a adorá-los imediatamente. Observando o estado da tribo de Ban Xiang, Ichi teoriza que, presos dentro do campo de força, eles quase não têm comida. Stella não quer pegar o anel porque isso removerá a proteção das pessoas contra os zumbis. Mas Ichi aponta que já sabem que essa tribo foi extinta e que não devem mudar a história. Enquanto Valen divide seu refrigerante com um garoto chamado Mordin, Ichi impressiona os nativos com seu celular. De repente, Kong pega o bracelete e a esfera para ativar o anel flutuante. Após muitas luzes brilhantes e faíscas, o campo de força desaparece e o anel se torna parte da esfera novamente. Kong ainda está controlando a esfera, mas não conseguirá segurá-la por muito tempo. Então eles precisam sair rápido. Nesse momento, os zumbis atacam e começa uma luta com perdas dos dois lados. Stella procura por sua filha e quando está prestes a alcançá-la, um zumbi a derruba no chão. Felizmente, a mãe de Mordin mata o zumbi com uma facada na cabeça. Mais zumbis estão chegando. Ichi começa a atirar e o barulho faz Kong congelar, obrigando Ichi a arrastá-lo para encontrar uma área aberta. Stella e Valen tentam segui-los, mas são atacadas por outro zumbi. Por sorte, os nativos vêm em seu resgate. Kong ativa a dobra e Ichi precisa afastar os locais com sua arma. Uma desesperada Stella corre para se juntar ao grupo e só percebe no último segundo que pegou Mordin em vez de Valen. O grupo retorna ao presente com a criança errada. E Stella imediatamente quer voltar, mas os rapazes têm que detê-la. Enquanto Mordin começa a chorar, Stella chama Tom por ajuda. Ele concorda que ela deve terminar a esfera antes de voltar. No passado, a mãe de Mordin e Valen encontram um lugar para se esconder dos zumbis. Quando o grupo se prepara para viajar novamente, Jambu aparece e ameaça atirar se eles não entregarem o bracelete. Ele revela que, enquanto o grupo estava no passado, 10 anos se passaram no presente. Para provar, eles saem e encontram um esqueleto gigante na vila. Jambu explica que, sem a proteção do anel, o monstro matou todos os moradores, incluindo Duang Fong. Stella ainda se recusa a entregar o bracelete e promete consertar tudo depois de salvar sua família. Antes que Jambu possa atirar, Kong se joga nele e os dois começam a lutar pela arma. Quando Stella ativa a esfera, Jambu dá um soco em Kong e corre para tentar controlar a dobra. Nesse momento, Ichi derruba Jambu e Kong o segura, reiniciando a luta pela arma. Durante a briga, a arma dispara acidentalmente e alguém começa a sangrar. A esfera brilha, Stella, Mordin e Ichi aparecem em New Yudon, no ano de 2224. Um grupo de adolescentes armados os cerca e rapidamente os nocauteia. Quando Stella acorda, ela e Ichi estão algemados a um banco e eles ouvem rosnados vindo do cômodo ao lado. Os adolescentes garantem que Mordin está bem e pedem a Stella que ensine como usar o Tacli Genesis. Stella percebe que está sem o bracelete e a esfera. Os adolescentes revelam que criaram um protótipo, usando-o para formar um campo de força em torno da cidade, congelando alguns mísseis do governo no céu. Descobre-se que, 200 anos atrás, a cidade de Udon Thani foi atacada por um monstro gigante que destruiu boa parte da Tailândia. Felizmente, o país recebeu ajuda de governos estrangeiros que derrubaram o monstro. A cidade foi reconstruída com um novo nome, mas, com o tempo, os estrangeiros se aliaram a industriais e usurparam todos os recursos. Deixando Udon na pobreza, esses adolescentes formaram a resistência e um dia viram um buraco negro aparecer no céu, destruindo a cidade com uma grande explosão. Esse buraco também trouxe uma parte do anel. Quando a resistência encontrou o porão com o Tacli Genesis, tentaram reverter a engenharia da máquina. Por mais que tentassem, não conseguiram fazê-la funcionar. Eles insistem que precisam aprender a usá-la, mas Stella se recusa a colaborar. No presente, Kong percebe que o tiro feriu Jambu, que deseja fazer uma confissão antes de morrer. Em 1964, as pessoas acreditavam que soldados americanos estavam torturando prisioneiros tailandeses para obter informações, mas na verdade estavam sequestrando pessoas para usar em experimentos de viagem no tempo. Jambu foi capturado junto com Lawana, que sabia falar inglês e aprendeu a controlar a máquina ouvindo os americanos. Quando chegou a vez deles de entrar na máquina, Jambu fingiu ter uma convulsão. Enquanto todos estavam distraídos, Lawana pegou o bracelete e controlou a esfera. Ela ativou a dobra, transportando
ela, Jambu e vários soldados para a Era do Gelo. Um soldado conseguiu atirar nela. Então Jambu pegou a arma dele e revidou antes de fazer outro soldado de refém. Depois Lawana ativou a dobra novamente, transportando todos para a tribo de Baanchang. Durante a confusão, Jambu rapidamente matou todos os soldados. Isso significa que eles foram os responsáveis por levar o vírus zumbi e o pedaço do anel para o passado. Na próxima ativação da esfera, Lawana pulou com Jambu para o futuro, mas um soldado o seguiu. Esse homem detonou uma granada que causou a explosão que os adolescentes testemunharam. O salto final foi para Donghai em 1969. Jambu usou os anéis restantes para curar Lawana. No entanto, o corpo dela não reagiu bem ao poder e acabou se transformando, tornando-se a demônia. Ela não podia sair da floresta, então pediu para Jambu ir embora e começar uma nova vida sem ela. Jambu queria procurar uma cura, mas os americanos ainda estavam usando o Tacligênesis durante a Guerra do Vietnã. Ele encontrou milhares de corpos na floresta. Isso faz referência a um evento histórico real conhecido como a Tragédia de Thammasat, onde centenas de estudantes foram mortos por soldados. Nesta história, os militares usaram a máquina para encobrir a tragédia, se livrando dos corpos. Um desses estudantes era Kong, que ainda estava vivo quando Jambu o encontrou e o adotou. No presente, Jambu explica que ficou em Donghai para proteger Kong e a esfera na floresta. Como seu último desejo, ele pede para Kong levá-lo à floresta para ver Lawana. No futuro, Valen e a mãe de Morden ficam chocadas ao acordarem dentro de um teatro. Quando tentam sair, o prédio começa a tremer e elas veem um monstro gigante pela janela. Enquanto isso, Stella concorda em ensinar os adolescentes a usarem a esfera, mas avisa que isso fará o campo de força desaparecer. Eles trazem um monstro em uma gaiola e praticam enviando-o para a era pré-histórica. Isso faz o campo de força desaparecer e os mísseis começam a explodir no céu. Logo, eles trazem a gaiola de volta, mas está vazia. O monstro aparece por perto e ataca uma garota imediatamente. Então, os outros abrem fogo. Porém, agora a criatura pode se teletransportar e continua surgindo em diferentes pontos da sala para atacar mais pessoas. Todos começam a fugir, mas não podem sair porque os mísseis estão liberando gás tóxico que já está afetando os guardas. Stella recupera a esfera e o bracelete e percebe que eles estão com defeito porque, em vez de reabsorver o anel final, os adolescentes completaram a esfera com sua cópia. Nesse momento, o monstro aparece na frente deles. Então, It puxa o rabo da criatura para distraí-la. Stella ativa a dobra no mesmo instante em que os rebeldes atiram, causando uma pequena explosão que finalmente mata a criatura. Depois, eles descobrem que um dos guardas morreu por causa do gás. Stella quer que os adolescentes venham com ela, mas eles decidem ficar e lutar. Eles também revelam que toda vez que usaram a máquina, ela causou uma ruptura de causalidade, o que explica por que eles não envelhecem. A máquina fez seres aleatórios viajarem pelo espaço e tempo, o que explica por que muitos dos monstros são dinossauros. Isso também explica por que a mãe de Morden e Valen estão no futuro. Elas chegaram no momento antes das forças estrangeiras unidas lançarem o ataque. A mãe está com um ferimento na perna e mal consegue se mover, então Valen procura remédios para ajudá-la. Os adolescentes contam a Stella que a invenção dos alienígenas destruiu a própria civilização deles, antes mesmo da existência deste universo. Então Stella recebe um novo Anel do Tempo, que foi melhorado em relação ao original. Ele deve ser capaz de reorganizar a linha do tempo e corrigir todos os danos causados pelas viagens no tempo. Stella e Mordin se preparam para partir, mas It anuncia que vai ficar para ser um adulto que guiará os adolescentes. Enquanto isso, Valen e a mãe descobrem que há um zumbi no prédio com elas. Valen cuidadosamente fecha a porta para mantê-lo fora do quarto. Infelizmente, há um segundo zumbi no escritório ao lado. Então Valen precisa se mover com cuidado novamente para fechar aquela porta também. No presente, Stella e Mordin encontram Kong sozinho. Depois de compartilharem o que aconteceu, eles terminam de construir a esfera e concordam em reiniciar a linha do tempo. No entanto, quando Kong usa a esfera, ele leva o grupo para o dia da tragédia de Thammasat, esperando mudar o passado. Os estudantes estão indo para casa, mas param para abraçar Kong ao vê-lo. Nesse momento, os soldados aparecem e começam a atirar
atirar, e todos correm para se esconder. O som dos tiros e os gritos fazem Kong finalmente lembrar o momento da própria morte. O grupo continua correndo e encontra uma porta coberta com a energia da esfera. Para a surpresa deles, conseguem ver Valen e a mãe de Mordin do outro lado. De repente, a energia varre o corredor antes de desaparecer. Nesse momento, os soldados terminam de matar todos os estudantes e Stella precisa segurar Kong para impedi-lo de interferir. Quando um soldado está prestes a atirar nele, Kong usa a esfera para levá-los de volta ao início da tragédia. Stella repreende Kong, mas ele ignora e avisa os estudantes para se esconderem. Enquanto o grupo corre pelo corredor, a energia estranha reaparece na porta. Os soldados começam a atirar e quando as balas atravessam a porta, são transportadas para o futuro. It também ouve uma voz no rádio falando sobre a tragédia, provando que as linhas do tempo estão se colidindo. Perto dali, um garoto aparece rindo, e o grupo no passado também pode ouvi-lo. Nesse momento, as naves do governo disparam no futuro, e as balas viajam para o passado, derrubando soldados e destruindo os objetos no corredor. It pega um lançador de mísseis e derruba uma das naves, que aparece no passado. A nave paira por alguns segundos antes de colidir com o buraco negro, fechando-o com a explosão resultante. No final, muitos estudantes e soldados morrem de qualquer maneira. Kong finalmente aceita que não pode mudar o passado e entrega o bracelete para Stella, dizendo que ficará onde sempre pertenceu. Ele também pega o filme de uma câmera de um estudante morto e pede que Stella compartilhe a verdade sobre o que aconteceu. 2 soldados aparecem para continuar lutando. Então Kong corre para distraí-los enquanto Stella e Mordin se teleportam. Enquanto isso, o zumbi agarra Valen e a mãe de Mordin salta para salvá-la. Enquanto ela luta com a criatura em cima da mesa, o barulho chama a atenção do outro zumbi, que também entra na luta. A mãe fica sobrecarregada e os zumbis a mordem ao mesmo tempo. Nesse momento, Stella e Mordin aparecem no prédio, e Stella descobre que foi ferida por uma bala. Ela chama por Valen e a garota corre até ela, mas quando Mordin chama por sua mãe, descobre que ela virou um zumbi. Ele chora ao perceber que precisa deixá-la e partir com Stella, que ativa a esfera novamente para sair com as crianças antes que os mísseis atinjam a cidade. No presente, o trio aparece na instalação militar e todos os anéis se separam. Stella está fraca demais para se mover, então entrega o bracelete para as crianças terminarem o trabalho. De repente, a porta se abre e a demônia aparece. Mordin corre para pegar uma barra de metal e distraí-la, enquanto Valen usa a máquina para chamar Tom, que a orienta sobre quais botões apertar. Quando a máquina reinicia, os anéis se juntam novamente para reformar a esfera. Ela começa a brilhar, assim como a demônia, que grita de dor enquanto seu corpo se desintegra. Uma enorme quantidade de energia aparece sobre a instalação, lentamente corrigindo a linha do tempo. Stella fecha os olhos antes que uma explosão muito brilhante de luz tome conta da área. Quando ela os abre, encontra-se diante de uma árvore com a voz de sua mãe, que a lembra de que, enquanto houver amor, cada pequena coisa importa. A voz de Tom se junta com uma visão diferente. Tudo no universo tem um começo e um fim, então nada realmente importa. Outra explosão de luz acontece, e o espírito de Jambu se reúne com o de Lawana antes que o reset comece. Da próxima vez que Stella acorda, está na casa de sua mãe com Valen, que garante que não foi um sonho. Então ela visita Duanfon no hospital e pede desculpas por não ter salvado Tom. Mas Duanfon diz que o viu em um sonho na noite passada. Logo, ela melhora e toda a família vive junta na antiga casa, incluindo Mordin, que foi adotado. Mais tarde, quando está sozinha, Stella revela que ainda tem a esfera e se pergunta se poderia se reunir com It. Terminando assim, Techly Genesis X Worlds Collide, filme de ficção e aventura de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.